Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Pra Lá do Além. Meu nome é Marcelo, sou o criador desse canal, onde nós falamos sobre questões da espiritualidade, né? Questões relacionadas ao espiritismo, espiritualidade de uma maneira geral, projeção astral. Eu costumo trazer algumas psicografias também, mas a principal ideia desse canal é justamente discutir mais profundamente algumas questões que são trazidas, né? Que são, muitas vezes já foram até discutidas no passado, mas como é sempre importante nós usarmos o nosso senso crítico antes de dizer amém para tudo, antes de falar, acreditar em tudo que é dito, tudo que é escrito, né? É importante que nós então usemos nosso senso crítico. É esse senso crítico que faz com que nós cresçamos espiritualmente, né? Não só espiritualmente, em tudo. Se qualquer coisa que me falarem para a gente tomar como verdade, as coisas podem ficar muito ruins, né? Haja vista quanta fake news que a gente tem visto nos últimos tempos, quantas pessoas sem escrúpulo nenhum divulgando mentiras, com a simples intenção de conquistar seguidores, por causa da vaidade ou por causa talvez de dinheiro que consiga com isso. Então é muito importante que a gente pense nisso, né? A gente não pode simplesmente ir falando amém para tudo. Eu falo para vocês, inclusive já falei isso para vocês, mesmo os vídeos que eu faço, usem o senso crítico, analisem para ver se realmente faz sentido isso que eu estou falando. Esse vídeo eu estou fazendo porque me foi pedido para falar sobre o tal de Vale dos Tatuados, né? Eu estava vendo, parece que tem um livro, eu vou colocar aqui o nome do livro, onde uma médium psicografou uma mensagem e nessa mensagem me parece que dois personagens visitam um local onde existiam somente pessoas tatuadas e foi colocado como Vale dos Tatuados. Eu confesso que eu não li o livro ainda, mas só pelas perguntas que me foram trazidas, né? Falando, porque o Vale... Porque uma coisa que me chama a atenção, pessoal, é que sempre que é colocado assim, a Vale, né? Sempre que há uma questão que a grande maioria, vamos dizer assim, desaprova, muitas vezes por causa do desconhecimento, por causa do preconceito, então eles jogam todo mundo no vale, né? No vale. Então, porque tem o Vale dos Homossexuais, tem o Vale dos Tatuados agora, tem tudo isso. Então sempre conotando dor e sofrimento, sempre com a conotação de dor e sofrimento, pagando por aquilo que estão fazendo de errado. Então, colocando então que, por exemplo, no caso dos homossexuais, que a homossexualidade é errada, que as pessoas que fazem tatuagens são erradas. Isso muitas vezes vem justamente do preconceito dessas pessoas e da falta de entendimento. Se vocês lembrarem, muitos vídeos que eu já fiz, eu falei para vocês que toda vez que o médium se coloca para fazer uma psicografia ou receber uma mensagem, existe uma grande parte dele falando, do próprio médium. Essa parte do médium falando vem justamente porque o espírito comunicante, ele precisa daquelas mensagens, do conteúdo, da biblioteca mental daquele médium, vamos dizer assim, do conteúdo de conhecimento que aquele médium tem para poder se manifestar. Então ele passa a ideia e o médium traduz aquela ideia. Lá no passado, era feito de uma forma mais mecânica, né? Então paralisava a mão do cara, o cara começava a fazer uma mensagem assim. Hoje em dia isso muito raro, pelo menos é a mensagem que os espíritos trazem para mim. Hoje em dia a gente está muito mais na inspiração, porque o médium também tem que aprender com isso. Então, desse modo, quando o médium vai receber a mensagem, vamos imaginar o mesmo espírito passando a mesma mensagem para 3 médiuns diferentes, com realidades diferentes, de culturas diferentes. Talvez a mensagem, o coração da mensagem seja igual para todos, talvez, né? Mas eu garanto para vocês que uma pessoa com menos vocabulário, né? Uma pessoa que não tem muita cultura, com menos vocabulário, vai usar palavras mais simples, obviamente, para trazer aquela mensagem. Uma pessoa que tem um vocabulário maior, que tem uma facilidade mais com isso, vai com certeza trazer uma mensagem com palavras mais
rebuscadas, né? Palavras mais bonitas, se for em português, um português mais correto, vamos dizer assim. Então, se nós pegarmos médiums de localidades diferentes, talvez eles incluam naquela mensagem palavras regionais, né? Tipo gírias ou mesmo algumas palavras que são muito utilizadas na região dele. Porque, como eu falei, ele vai utilizar aquilo que ele tem para poder fazer a mensagem, para poder receber, para poder transmitir a mensagem que ele está recebendo. Começa por aí. Então, obviamente, pessoal, se a pessoa, vamos falar da tatuagem, se a pessoa tem já uma predisposição a não gostar de tatuagem, achar que a tatuagem deixa as pessoas feias, que a tatuagem é uma agressão ao corpo, obviamente que ela vai trazer essa informação sobre a tatuagem de uma forma mais negativa. Talvez um médium que tenha tatuagem, eu tenho 5 tatuagens grandes, né? E eu não vejo as tatuagens como algo ruim, pelo contrário, é uma forma que eu achei de deixar o meu corpo mais legal, né? Em nenhum momento isso tem a ver com destruir meu corpo, utilizar de forma inadequada o corpo que me foi dado para minha evolução, para minha encarnação, como eu já ouvi de muitos falando isso. Então, essa questão muitas vezes, como eu falei, vem desse preconceito, ou da predisposição de gostar ou não gostar de algum assunto que acaba sendo colocado naquela mensagem. Eu ouvi algumas pessoas falando que talvez esse local onde eles chegaram, onde só tinham tatuados, talvez fosse uma festa ou algum um agrupamento, que as pessoas se juntaram ali para fazer alguma atividade. Eu não duvido. Bom, a gente tem que falar o seguinte, primeiro, as pessoas quando desencarnam, elas não mudam, elas continuam sendo exatamente como elas eram. Eu vou continuar sendo como eu sou, não vai mudar nada. Eu vou continuar sendo exatamente como eu sou, não vai mudar nada. Eu vou desencarnar e se eu gostava de um tipo específico de música, eu não vou deixar de, vou começar a gostar de tocar harpa porque eu virei anjinho. Não, não é isso, pessoal. Eu vou continuar gostando daquele mesmo tipo de música, né? Talvez, com o tempo, a gente comece a perceber os benefícios, os malefícios que a vibração daquela música pode trazer pra gente e tal, e aí a gente vai mudando. Mas dizer para mim que você desencarna e já muda completamente, isso não é verdade. Não é porque quando você sai do corpo, você vê que você é a mesma pessoa nas projeções astrais. Muitos e muitos projetores aí falam isso. Então, voltando assim à questão da tatuagem, né? Pode ter sido sim um agrupamento, as pessoas estavam simplesmente juntas porque gostam de tatuagem. Mas isso não quer dizer que isso implique em sofrimento, estão lá jogados no vale. Porque, como eu falei, quando falam de vale, indica sempre o sofrimento. Isso vem por causa do Vale dos Suicidas, que eu vou falar depois num outro vídeo também um pouco sobre o Vale dos Suicidas. Mas então, toda vez que falam sobre vale pra gente, eles dá a conotação realmente local, de muito sofrimento, as pessoas lá largadas, penando, pagando pelo que fizeram. E muitas vezes não é nada disso, né? As pessoas simplesmente se reúnem por afinidade. Pessoas que gostam de certo tipo de música. Aqui, nós encarnados, vamos pensar nós aqui encarnados. Nós temos a tendência a nos reunir com pessoas que têm um pensamento parecido com o nosso, que gostam de atividades parecidas com as nossas, né? Então, pessoas que gostam de música geralmente vão se envolver com pessoas que também gostam de música e acabam, né, fazendo grandes agrupamentos aí. Pessoas que gostam de moto, né? A gente vê sempre esses clubes de moto, é uma coisa muito legal, as pessoas se juntam, fazem passeios enormes de moto, né? Porque todos eles gostam de moto. Então eu vou desencarnar e eu vou ver então o Vale dos Motoqueiros, né? Enfim, se eu não gostasse de moto, talvez eu pensasse assim, né? Então, se eu achasse que esses motoqueiros, né, esses motociclistas são tudo mal encarado, né? Algumas pessoas acham isso. Tem de tudo nesse mundo, tem de tudo nesse mundo. Eu gosto de moto, sempre tive moto. Enfim, então, as pessoas costumam se agrupar por afinidades e no astral não é diferente. As pessoas vão se juntar. Mas isso não quer dizer que elas fiquem presas ali, penando porque fizeram a tatuagem. Até porque vamos pensar então na tatuagem, tá? Então, que tipo de tatuagem seria aceito ou não aceita? A tatuagem que fazem na sobrancelha, né? Não sei como é que chamam, as mulheres principalmente fazem para não sei exatamente como funciona, mas para atingir a sobrancelha, né? Algumas mulheres fazem isso, outras fazem nos lábios, né? Para deixar o lábio mais vermelho.
E aí? Aí a gente teria que acreditar então que uma tatuagem pequenininha, uma única do corpo é aceita, aí não vai para o vale. Não, se for duas, se for com mais de 30 centímetros, se for as costas inteiras, vai direto para o inferno. Pessoal, não pode ser assim. Como eu falei num outro vídeo, o umbral. Umbral então é um local. Nós estamos no umbral, pessoal. Nós estamos no umbral, a Terra é um umbral. Né? Nós estamos aqui, nós temos de tudo aqui. Nós temos pessoas que se matam, que matam por nada. Tem corrupção que tira dinheiro de hospitais, que deveria ser utilizado em hospitais para tratamento das pessoas, matam milhares de pessoas, dinheiro que deveria ir para vacina, essas coisas não vai. Enfim, nós estamos no umbral. Aqui nós temos de tudo, nós temos pessoas boas e pessoas más. A diferença, acho que no astral, é que as pessoas, por questão da afinidade energética, eles acabam se atraindo muito para o mesmo lugar. Aqui acho que está um pouquinho mais espalhado, embora se nós olharmos ao nosso redor, a gente vai ver sim muito agrupamento de pessoas más, e a gente vê isso, né? Eu não preciso entrar em detalhes, mas a gente sabe disso. Que as pessoas que têm uma índole ruim acabam se agrupando, as pessoas que são mais religiosas se agrupam, pessoas que gostam de determinado de música se agrupam, né? Mas no astral essa atração ela é um pouco maior por conta da questão energética, né? Magnética, que acaba atraindo as pessoas para aquele local. E aí, no astral, então, nós temos também vários graus, né? Várias, como aqui na Terra, né? Eu chamo de Terra, tudo é Terra, mas enfim, aqui encarnados. Nós temos várias graduações, vamos chamar de graduações, vai. Lugares onde as pessoas estão realmente sofrendo demais, perdidas nos seus devaneios, perdidas nas suas loucuras. E lá no astral, como o pensamento toma forma muito rápido, né? O ambiente é tudo muito moldável pelo pensamento, então eles constroem seus próprios monstros e sofrem muito com isso. Então eles transformam o local no seu próprio inferno pessoal. Então, obviamente que nós vamos encontrar locais de muito sofrimento, mas porque aquelas almas estão em sofrimento. Porque aquelas almas estão em sofrimento por conta da culpa que sentem, de muitas coisas erradas que elas fizeram. E essa parte mental da culpa que atrai as pessoas para esse lugar. Lembra? Tudo é o mental. O mental cria, o mental atrai. O mental cria a questão energética e magnética que atrai as pessoas para esse local. E esse local, então, propicia que essas pessoas ainda criem mais sofrimento para elas mesmas, para que elas expiem a sua própria dor, né? A sua própria culpa, perdão. Mas então, assim, como eu falei, o umbral é feito de diversos locais. Então não existe locais só de sofrimento, né? A gente fala de umbral, pessoal, porque a gente não está falando de níveis mais altos da espiritualidade, onde a gente enxerga, então, espíritos realmente desenvolvidos com um nível de consciência muito alto, um nível de bondade muito grande, né? Quase sem erros nenhum, né? Sem entre aspas, pecado nenhum, né? Já conseguiram expiar suas culpas, já conseguiram aprender, evoluir, então eles estão nesses níveis mais altos. Fora desses níveis mais altos é tudo umbral. Agora, obviamente que existem locais mais densos e locais menos densos. Tem locais onde as pessoas, porque elas estão melhor mentalmente, elas conseguem plasmar uma realidade melhor para elas mesmas. E existem lugares que estão muito ruins, porque as pessoas estão muito mentalmente complicadas, né? Muito abaladas mentalmente, e elas obviamente vão criar o seu inferno da maneira que elas enxergam lá para elas. Então, realmente, são lugares bastante infernais por conta disso. Então, se a gente pensar, né, na questão, voltar à questão da tatuagem, né? Então, se é a questão mental que nos atrai, cria o magnetismo que nos atrai para alguns lugares, então tudo vai depender da forma e do motivo que você fez aquela tatuagem, né? Se você está bem com você mesmo, você fez você fez uma tatuagem no corpo ou várias, e isso te deixa bem com você mesmo, tudo mais, isso não há problema nenhum. Como pode haver? Senão é que nem eu falei, então teríamos que... A espiritualidade teria que falar assim, não, até uma tatuagem de 5 centímetros é aceito, a partir dali já não é mais aceito, já vai sofrer eternamente no vale. Não pode ser assim, pessoal, né? Então se fizer a sobrancelha lá, ou a boca, o lábio, né? E tatuagens que são feitas para corrigir defeitos, né? Eu vi uma vez
um artista, eu vi na internet um artista que fazia tatuagens, com a tatuagem ele reconstituía o mamilo de mulheres que precisaram tirar o mamilo, né, tirar os seios por conta de câncer de mama. E é um trabalho lindo, deixava aquelas mulheres se sentindo mais bonitas, melhores. Como assim que essa pessoa vai para né, para algum lugar ruim por conta disso? Então, se nós formos pensar nisso, então quem faz cirurgia plástica também vai ter que ter um vale dos que fizeram cirurgia plástica, porque de alguma forma elas mutilaram o próprio corpo, né? Então não é por aí. O que acontece está no mental. É o mental que atrai, é o mental primeiro que cria o magnetismo que vai nos atrair para certas localidades. E se o mental estiver bom, obviamente que nós vamos ser atraídos para lugares bons. Agora, se nós estamos mal, nós fazemos tatuagem, porque nós queremos expressar a nossa loucura, ou seja, eu não sei, existe de tudo no mundo, né? Então eu faço tatuagem porque realmente eu quero ferir o meu corpo, eu quero agredir a sociedade, eu quero fazer um monte de coisa. Então, talvez essa tatuagem venha de um desequilíbrio mental, vou chamar assim, de um desequilíbrio de consciência. Então, talvez esse desequilíbrio de consciência, sim, vai colocar essa pessoa em um local onde as pessoas também estão com a consciência desequilibrada. Isso eu não tenho dúvida, né? Isso eu não tenho dúvida. Mas não é, com certeza, a questão da tatuagem, né? Nós, obviamente, temos que cuidar desse corpo que nos foi dado para a nossa encarnação, porque o nosso crescimento espiritual depende dele. Então, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, com certeza. Mas acreditar que tatuagem ou cirurgia plástica, só porque envolve vaidade, né? E a cirurgia... então se a cirurgia plástica não envolve vaidade, seria para reconstituição, por exemplo, de defeitos, né? De defeitos por causa de acidentes ou por causa do nascimento, então ela é permitida. Então, assim, né, Deus teria que fazer assim, uma lista, né? Então, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, né? Isso não faz o menor sentido. O que faz sentido, sim, é como nós estamos mentalmente, psicologicamente em relação a tudo isso. Se nós estamos bem com tudo isso, não fizemos mal a ninguém, estamos dentro de uma ética cósmica, nós não estamos fazendo mal a ninguém, nem a nós mesmos, porque nós estamos querendo o nosso bem. Fizemos uma tatuagem como que eu falei para vocês, eu tenho 5, né? Eu tenho 4 tatuagens grandes. E eu adoro minhas tatuagens, pô. Me sinto bem com elas, nunca me arrependi. Então, o que eu acho da tatuagem que pode fazer mal, é que nem eu vi uma outra pessoa falando, é que às vezes aquela tinta talvez possa dar alguma reação alérgica quando for fazer, então talvez teria que fazer um teste antes. Ou mesmo a pessoa se arrepender no futuro daquela tatuagem que fez, né? Porque por diversos motivos, talvez no momento da vida ela quis ser realmente rebelde, então fez tatuagens bem com desenhos que talvez sejam agressivos, né? E aí depois mais para frente ela encontra talvez uma religião ou alguma coisa que condene aqueles desejos, aqueles desenhos, e aí ela quer tirar, então isso realmente pode acontecer. Mas enfim, esse é o meu pensamento em relação a esses vales aí que tanto falam, né? A maioria, eu não sei se é o caso dessa pessoa, não conheço quem fez esse livro, mas o animismo colocado nas mensagens geralmente é o grande responsável por essas questões. Ou mesmo o espírito. Eu falei que a gente desencarna e continua sendo a mesma pessoa. Se eu sou um espírito que acha que tatuagem é algo ruim, é algo do demo, que aquilo só é ruim. Meus pais achavam tatuagem meio ruim, assim, sabe? Eles não tinham os olhos muito bons para tatuagem porque eles viveram numa época onde existia muito preconceito em relação à tatuagem. Eu estou aqui na Europa, você vê pessoas tatuadas de todos os jeitos que vocês podem imaginar. Ninguém deixa de pegar um emprego aqui porque tem tatuagem. Então, é muito cultural isso, né? Então, é isso. Essa é a minha visão, então, em relação à tatuagem, né? Então, completando, me repeti um pouquinho. Se o espírito desencarnou e ele vai passar uma mensagem e ele tem uma visão negativa em relação a determinado assunto, ele tende a passar uma mensagem meio negativa em relação àquele assunto. Por isso que nós temos que sempre olhar com olhos críticos, olhar qualquer mensagem, essa minha que está vindo aqui, essa mensagem que eu estou passando para vocês, ouçam, mas utilizem o senso crítico de vocês. Vejam se o que eu estou falando não é uma coisa absurda. Pode ser, eu posso estar louco, né? É isso, pessoal. Então eu gostaria de passar essa mensagem para vocês e no próximo vídeo então eu vou falar sobre a questão do Vale dos Suicidas.
Será que todo mundo vai para o Vale dos Suicidas? Né? Todo mundo que tira a própria vida acaba no Vale dos Suicidas? Isso é uma coisa importante para a gente saber, né? Vamos conversar sobre isso depois, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês e não esqueça, por favor, me ajudem a aumentar. Já faz um tempo que eu estou parado. Aliás, eu perdi eu estava com 186 seguidores, agora eu estou com 185. Preciso muito da ajuda de vocês para fazer o canal crescer. Então se inscrevam aí e divulguem, por favor. Obrigado e um grande abraço.